Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação, a Escola Templo Áureo Florescer. Hoje, dia 7 de agosto de 2022, teremos a conferência a respeito do signo do Leão, a sua mitologia, as suas características psicológicas positivas e negativas e toda a sua simbologia esotérica. Então vamos começar contemplando, por alguns instantes, a figura que retrata a simbologia do signo de Leão. Observem os detalhes, esses detalhes serão comentados depois. Nós vamos iniciar com as informações-chave. As informações-chave, elas citam diversos aspectos superiores e inferiores das influências do signo de Leão. Prestem atenção às informações-chave para compreender melhor a conferência. Informações-chave: Sol, Leão, orgulho, mando, liderança, força, criatividade, admiração, majestade, ira, autoritarismo, honra, fogo, vaidade, dinamismo, carisma, luz, presença, governo, narcisismo, individualidade, impulsividade, calor, coração, amor, generosidade, alegria, entusiasmo, dramaticidade, carisma, vitalidade. Estas são algumas informações-chave para poder desvendar, descobrir e conhecer o signo de Leão, a sua constelação, as suas influências psicológicas e a sua mitologia. O período de regência para o signo de Leão é para os nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto. A região do corpo regida para o signo de Leão é o coração e a espinha dorsal. No coração se manifesta a Mãe Divina, nossa Divina Mãe Kundalini, nossa Maria interior. E na coluna vertebral se manifesta o nosso Pai, o nosso real ser, o Deus interior. Deus Pai na coluna, Deus Mãe no coração. O metal para o signo de Leão é o ouro, que representa o Sol e as virtudes do Espírito. O metal ouro é chamado esotericamente de o rei dos metais. Tudo que está relacionado ao Sol está relacionado ao governo e à majestade, ao Rei Sol. O planeta, é claro, é o próprio Sol, o rei do sistema solar. Esotericamente, o Sol ele é considerado um planeta que governa todos os demais planetas. Esta é a relação do Sol com o Leão como o rei dos animais. O Leão é representado desta forma pelo governo do Sol sobre as criaturas. A pedra é o diamante. O nome diamante deriva do grego adamas, que significa invencível. Associação feita devido à sua durabilidade. O brilho do Sol também está associado ao diamante, por isso o diamante brilha. O perfume é o incenso. O incenso representa a ligação entre o mundo físico e o mundo do espírito, o mundo espiritual. O incenso, ele leva as mensagens ao mundo espiritual. O Sol representa esotericamente o mundo espiritual. O Sol é chamado esotericamente de sagrado Sol absoluto, ou seja, o Sol espiritual que vem além do Sol físico que nós contemplamos
com os nossos sentidos. A planta é o girassol. O elemental do girassol pertence à regência solar. Percebemos que a própria planta, o girassol, está sempre voltado em direção ao próprio Sol, trazendo a recordação da devoção solar. A planta, o girassol, nos ensina a devoção ao Sol. A devoção ao Sol está em olhar para os céus, perceber, contemplar e sentir a luz, o brilho e o calor do Sol. Isto é algo que as pessoas hoje em dia fazem muito pouco, infelizmente. Os nossos ancestrais tinham uma ligação muito maior com o céu, com as estrelas, com as nuvens e com o Sol. Os nossos ancestrais eram mais sábios e lembravam de olhar para o céu e para o Sol. A flor é a amapola. A amapola está relacionada com o mito de Perséfone e significa fertilidade. O Sol, como é sabido, é o grande fecundador da natureza. Ele fecunda toda a vida que nós temos em nosso planeta. A cor é dourada. Esotericamente, representa o Tossoma Eliacon. Tossoma Eliacon são os corpos de ouro da alquimia sexual sagrada, também chamado de corpo de bodas da alma. O elemento, é claro, é o fogo, representa o fogo solar e também, é claro, o fogo sexual, a libido sexual. A palavra-chave para este signo é vida, porque o Sol é o grande doador da vida na Terra. O dia é o domingo, conhecido esotericamente como o dia do Sol, o dia do Senhor. O regente é Micael. Micael, a um teor, é o regente, é o Deus, é o Logos do planeta Sol. Prosseguimos. Vamos analisar agora as influências para as características psicológicas positivas e negativas do signo de Leão. Lembrando que essas influências agem sobre nós, mas depende de nós percebermos essas influências e separar as influências negativas, não dando atenção a elas, receber as influências positivas do signo e exercitá-las. É o nosso dever perceber e sentir ambas as influências, separar as influências negativas das influências positivas, para poder dar exercício a esta força. Nós escolhemos quais dessas influências nós vamos seguir. A escolha é nossa. As influências positivas do signo de Leão. Os leoninos, em seu aspecto superior, são pessoas com um grande coração, generosas e calorosas por natureza, possuidores de muita simpatia e carisma. Possuem facilidade em lidar com o público, grande poder de liderança e criatividade, assim também como muita energia, uma característica marcante do signo de Leão. Energia, vitalidade e dinamismo para a realização de qualquer tipo de tarefa, normalmente com grande autoconfiança. O leonino, a leonina, de modo geral, confia muito em si mesmo. Tem força e confiança para realizar qualquer tipo de tarefa. A insegurança não é uma característica do signo de Leão. Ela pode existir por outras influências, mas não é característica do signo. As pessoas do signo de Leão são autoconfiantes. São alegres e muito amorosos, sentem-se impulsionados a admirar as pessoas. O signo de Leão está relacionado com a admiração, especialmente em admirar o seu cônjuge, esposo, esposa. Características psicológicas negativas, inferiores do signo de Leão. Os leoninos, em seu aspecto inferior, são pessoas com grande tendência a desenvolver o orgulho e a vaidade, podendo transformá-los em autoritarismo e ira, desrespeitando a individualidade
dos demais, oprimindo as pessoas. Possuem também forte tendência ao desenvolvimento de paixões físicas. As pessoas do signo de Leão, elas devem conhecer profundamente a sexualidade superior, que é ensinada em nossa escola-templo. Aquele que domina a sexualidade superior irá se afastar das paixões e desejos físicos, dominando suas energias sexuais, dominando e conhecendo o exercício de sua sexualidade, com saúde e com amor. Nós vamos estudar agora a técnica que é ensinada em nossa escola-templo para transformar características psicológicas negativas em características psicológicas positivas, superiores. Nós vamos falar agora da autoobservação e da morte psicológica, que é um trabalho ensinado nesta escola de meditação. Essa técnica consiste em observar nossas próprias reações psicológicas, reações emocionais e físicas, nas mais diversas situações. Perceber as reações provenientes dos estímulos externos. Então, necessitamos estar atentos a perceber como o mundo externo nos estimula. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vivendo naquele momento. Qual é o ginásio psicológico que está ocorrendo naquele momento? Tem alguma pessoa nos elogiando? Tem alguma pessoa nos criticando? Estamos passando por algum tipo de problema? Alguma situação adversa? Ou apenas uma situação de tranquilidade? Observar como nós reagimos diante de todas essas situações da existência, diante das pessoas, de que forma nós tratamos as pessoas, se nós a ouvimos, e assim por diante. As relações de trabalho, as relações de família. Perceber. Ao perceber, diante desses estímulos externos, que se trata de uma reação de egoísmo e desejo, que é um defeito psicológico. Os defeitos psicológicos, eles são nos apresentados como a ira, a gula, a preguiça, a cobiça, a luxúria, diversas formas de egoísmo, reações equivocadas, defeitos psicológicos. Todos nós os carregamos dentro. Algumas pessoas os percebem melhor, outras não os percebem tão bem. O que difere é a capacidade de perceber. Existem pessoas que costumam dizer que não têm defeitos psicológicos. Em realidade, estas mesmas pessoas apenas não sabem se auto-observar e se perceber melhor. Se auto-observassem melhor, iriam perceber defeitos e poderiam sim eliminá-los, que é o que nós estamos ensinando agora. Percebendo que é um defeito psicológico, nós realizamos uma petição íntima com o verbo silencioso. Nós realizamos a petição íntima à nossa Divina Mãe, que já foi citada, a nossa Maria interior. Deus Mãe, pedimos da seguinte forma: Mãe Divina, elimine este defeito. Uma petição simples e sincera, íntima, com o verbo silencioso, que deve ser feita todas as vezes em que nós percebemos que existe um defeito psicológico se expressando, se manifestando. Estamos sentindo raiva de alguém, ou estamos sentindo preguiça, ou luxúria, ou seja qual for o defeito. Pedimos, Divina, elimine esse defeito. Se o defeito insistir em se expressar em nós, se o conflito continuar, se a angústia continuar, ou o medo, por exemplo, insistimos em pedir, Mãe Divina, elimine este defeito. Desta forma, nós trazemos a atenção para dentro de nós, para poder crescer e amadurecer. Essa prática, ela traz amadurecimento. Qualquer um que a realize vai perceber a transformação íntima, gradualmente, dia após dia. Nossa Mãe Divina, ela pode ser percebida através da respiração profunda, que é a chave para a recordação íntima. Quer aprender a se lembrar de si mesmo, estar atento? Então respire. Respirar é a base. A respiração dirigida com força, com vigor e com ânimo.
A autoobservação de si só pertence a pessoas que têm diligência. A diligência é a virtude que se opõe ao defeito psicológico da preguiça. Se uma pessoa alimenta a preguiça, ela não consegue observar a si mesma, porque para se auto-observar é necessário energia e diligência. Então se respira e traz esta recordação. Vamos estudar agora as possíveis profissões, as vocações que se associam ao signo de Leão, que estão associadas às suas virtudes. Ator, cargos de liderança, escultor, mestre de cerimônias, apresentador, publicitário, professor, designer de moda. Profissões ligadas à criatividade, motivação, dinamismo e liderança. O aspecto superior de Leão é o aspecto da motivação, da liderança. É o aspecto que faz com que o próprio leonino brilhe com o seu dinamismo e impulsione aos demais que estão ao seu redor a mostrar as suas qualidades e as suas virtudes. Porque é assim que o planeta Sol faz. Ele brilha com o seu fogo e faz com que todas as criaturas aqui na Terra cresçam e também possam brilhar como ele. Transmite estes valores. São algumas das possíveis profissões, é claro que existem várias outras, mas são algumas delas. Nós vamos estudar agora o karma. O karma é o resultado das nossas ações. O karma está relacionado com ações conscientes e ações inconscientes. Uma ação inconsciente, equivocada, ela vai gerar um karma, um resultado negativo. Uma ação consciente vai gerar um karma positivo, um bom resultado, uma recompensa. Vamos iniciar com o karma negativo. O karma negativo referente ao signo de Leão está relacionado com a forte tendência em desenvolver orgulho e vaidade. Com isso, o leonino poderá sentir-se melhor do que as demais pessoas, tratando as pessoas com autoritarismo ou com indiferença, ou até mesmo com ira. Desta forma, é claro, afastando de si aqueles que fazem parte de sua existência, de sua vida. Com isso, o karma negativo do leonino seria a solidão. É claro, isso é um fato. Se uma pessoa desenvolve orgulho, autoconsideração e vaidade, ela terá como karma, cedo ou tarde, a solidão. O orgulho e a vaidade afastam todas as pessoas do seu redor, porque o orgulho e a vaidade, eles ferem um dos princípios do Cristo, que é o princípio da igualdade. O Cristo possui 3 princípios básicos: igualdade, liberdade e fraternidade. São os princípios do Cristo. O orgulho fere este primeiro princípio, o princípio da igualdade. Vamos estudar agora o karma positivo. O karma positivo referente ao signo de Leão está relacionado com a sua grande generosidade, o seu calor humano, com grande talento para a liderança, podendo auxiliar a coletividade, da mesma forma que o planeta Sol auxilia a coletividade da vida e dos reinos no planeta Terra, dirigindo grupos de trabalho, incentivando aos demais com o seu dinamismo e com o seu carisma, com sua criatividade, criando possibilidades para que todos ao seu redor possam se desenvolver socialmente e também, é claro, profissionalmente. O poder de liderança e generosidade leonino conquista a confiança e respeito dos demais. Quando o leonino começa a brilhar com seu aspecto superior, ele transmite a sua autoconfiança aos demais e inspira nas próprias pessoas o próprio sentido de autoconfiança. Esta é uma das grandes virtudes do Sol, inspirar brilho e confiança em si.
Os leoninos auxiliam muito a pessoas inseguras, pessoas que são carregadas de incertezas e medos, devem sim, por natureza, se aproximar de pessoas do signo de Leão. Pessoas do signo de Leão vibrando em seu aspecto superior vão auxiliá-las nesse aspecto. Auxiliar pessoas inseguras, pessoas que têm dúvidas, medos, incertezas. Com isso, o karma positivo do leonino é o sucesso social e, é claro, com isso, o reconhecimento profissional. Vamos estudar agora o Dharma. O Dharma, ele é muito distinto do karma. O Dharma é a vocação, mas não a vocação profissional, a vocação espiritual. Normalmente, a vocação espiritual está, sim, relacionada com a vocação material, mas ela é distinta, porque a vocação espiritual ela é superior. Diz respeito a valores superiores da natureza. Diz respeito a aprender a servir ao nosso ser, ao nosso Deus interior. Este é o Dharma. O Dharma dos leoninos está em ensinar as pessoas a fé em seu real ser, a fé em seu Deus interior. Sendo o Sol seu regente, este em si mesmo representa nosso íntimo espiritual. Desta forma, o leonino que se desenvolve espiritualmente irá ensinar à humanidade a prática da fé em seu próprio espírito. A fé, ela é prática, ela é ação, ela é dinamismo. A fé não é crença. Crença é algo morto. Teorias são algo sem vida. A fé só pode ser desenvolvida através da prática direta, da ação direta, da atenção e concentração direta ao nosso ser. Uma pessoa que não aprende a viver a espiritualidade através da prática nunca conhecerá o que é a espiritualidade e não poderá conhecer a fé. A fé nada tem a ver com teorias ou crenças. Teorias e crenças são uma fuga que o ser humano criou, uma fuga de seu próprio ser, uma triste e lamentável fuga. A fé é o exercício de atenção ao ser e trabalho. Cristalizando desta forma a entrega gratuita dos ensinamentos espirituais à humanidade, ou seja, o sacrifício pela humanidade. A vocação espiritual do leonino é honrar seu próprio Deus interior, pois a honra é uma das suas grandes virtudes. Honrar o seu ser e ensinar isto aos demais. Resumindo, o Dharma leonino é ensinar as pessoas a doar, a se sacrificar, porque o planeta Sol faz isto todos os dias e normalmente ele não recebe nenhum tipo de reconhecimento, mas o seu labor é o que traz a vida a todas as criaturas. Se o Sol parasse por um instante o seu trabalho, o seu labor, a vida seria impossível, não só nesse planeta, em qualquer um dos planetas. É preciso observar como ocorre a natureza fora de nós para entender o sentido de como ocorre dentro de nós também. Vamos estudar agora a cura. A cura para os efeitos do karma negativo dos nativos de Leão. Nós estudamos que o leonino tem um karma negativo relacionado com a solidão. Vamos estudar a cura. A cura para os efeitos do karma negativo do signo de Leão está na vivência do matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito desenvolve-se através da prática da alquimia sexual, sendo esta a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. Unidos sexualmente, esposo e esposa transmutam suas energias sexuais. Unem-se no coito sexual em meio ao matrimônio perfeito e respiram a vida, a força do sol, o amor do homem e da mulher. Compartilham suas forças sexuais. Nesta união,
transmutando. Isto é a alquimia sexual. Isto é o tantrismo branco, que é ensinado em nossa escola-templo. E para que as pessoas possam sentir estas forças e estas energias, esta escola-templo entrega esta medicina xamânica, que é a medicina xamânica da Sagrada Ayahuasca. Uma medicina xamânica completamente segura, muito agradável, e ela é uma grande professora. Esta medicina protegida por lei é entregue gratuitamente nessa escola-templo, em nossos rituais, para que as pessoas possam sentir as forças sexuais, para que possam sentir estas energias, para que esta medicina possa inspirar a sexualidade superior, para que possa inspirar a nossa própria libido sexual, nos impulsionar em direção a esta grande medicina. O matrimônio perfeito e a alquimia sexual é a grande medicina que se aplica a qualquer criatura. Qualquer criatura que queira se regenerar, que queira recuperar a sua saúde, deve aprender e praticar o tantrismo. Deve conhecer o sexo desta forma, realizá-lo. Este é um convite que esta escola-templo, e é um ensinamento também. Esse convite é dado a todos os casais, a todos aqueles que querem viver um matrimônio perfeito. União sexual sem o derrame do sêmen, para usufruir dos benefícios fisiológicos, dos benefícios emocionais, da energia, da inteligência e do conhecimento dado pela alquimia sexual. Esta é a cura colocada para o signo de Leão, para os nativos. Esta vivência maravilhosa desenvolve no leonino emoções e sentimentos superiores de igualdade. O matrimônio perfeito, ele ensina a igualdade. Esta vivência, o casamento, ensina igualdade, nos ensina humildade. Estar casado ensina isso. Esta vivência sábia nos ensina. Ao compartilhar esta experiência maravilhosa do tantrismo, a alquimia sexual, o leonino desenvolve em seu coração a grandiosa virtude da humildade, desta forma colocando fim ao karma negativo da solidão para sempre. Então aí se percebe claramente, porque cada signo ele tem um defeito psicológico que necessita ser mais combatido. Todos eles. Áries, Escorpião, Virgem, Câncer, Sagitários, Capricórnio, todos eles. O leonino tem que combater o orgulho, tornar-se humilde. Este é o seu labor. Nós vamos estudar agora a síntese da origem mitológica, o mito que dá origem ao signo de Leão. Um gigantesco leão aterrorizava a população na região de Nemeia, assustando e matando gado e pessoas. Um gigantesco leão. Como animal se intocava em uma caverna com 2 saídas. Era muito difícil aproximar-se dele. Os caçadores da região pediram ajuda ao rei Euristeu, pois o animal havia se revelado invulnerável às suas armas. O leão de Nemeia, gigantesco, ele era invulnerável às armas dos homens. O rei enviou Hércules para aquele que seria o seu primeiro trabalho, o primeiro labor de Hércules. Hércules é a representação de nosso Cristo íntimo. Ele é o filho de Zeus, ele é o filho de Ra, ele é o Cristo Sol. O Cristo é uma força que permeia toda a natureza e que vive em nós na forma da nossa semente sexual. Esta força crística é a capacidade de nos corrigir, de nos transformar. Aquele que alimenta esta força em si mesmo pode se transformar psicologicamente e pode ascender espiritualmente. Esse é o Hércules. Seguimos com o mito. O primeiro trabalho de Hércules seria, então, exterminar o leão de Nemeia. O herói fechou uma das saídas da caverna, obrigando o animal a abandoná-la pelo outro lado. Hércules, que o aguardava, desferiu-lhe um violento golpe com sua clava, e ao perceber que o animal ficara tonto, em rapida ação
montou sobre o leão e o estrangulou até a morte. Hércules passou a usar o duro e resistente couro do animal como uma capa protetora. Ele o matou e arrancou a sua pele extremamente resistente, e a sua pele tornou-se então a sua grande armadura. É por isso que o grande Hércules é mostrado vestindo a pele de um leão. Para perpetuar a coragem de seu filho, o pai dos deuses, Zeus, transformou o leão em uma constelação. A constelação de Leão é uma homenagem ao primeiro trabalho do Cristo, Hércules. Estas mitologias, elas se reportam a um trabalho que nós necessitamos fazer dentro de nós, conhecer. Vamos agora à interpretação. O leão de Nemeia representa as paixões e desejos mundanos, que exigem um grande esforço e trabalho espiritual para serem eliminados e libertar-se deles. Hércules representa o Cristo interior, a força espiritual necessária para compreender e eliminar desejos, paixões e violência que existem dentro do ser humano. Hércules veste a pele do leão após matá-lo, porque aquele que elimina de sua psique as paixões, ele domina a si mesmo. Então, ele tem essa proteção, ele está protegido contra as paixões. Quer se proteger contra as paixões, desejos e erros do mundo? Conheça em si mesmo e elimine em si mesmo. E elas não vão mais perturbá-lo. É uma proteção. Está relacionado com o diamante, aquele que não pode ser vencido. É a resistência, é a proteção. Para concluir a nossa conferência de hoje, nós vamos agora analisar os aspectos das simbologias esotéricas e as figuras pertinentes ao quadro do grande artista Jofra, que nos brinda com este quadro representativo das simbologias do signo de Leão. O signo de Leão corresponde à força solar, à vontade, ao fogo, à luminosidade, que vem desde Gêmeos até Câncer. Está ligado aos sentimentos e emoções. É o que permeia a existência do leonino, são os sentimentos e as emoções. O leonino, ele é muito coração, por isso ele deve cuidar das suas emoções e sentimentos. Na alquimia, corresponde ao fogo filosófico. Tanto é que o metal dos leoninos, o ouro, é denominado o rei e o leão dos metais. O doador da vida de tudo, o sol, é o seu regente. É formidável a união mostrada por Jofra do sol com o plexo solar do leão, pois o plexo solar é a grande central de energia do organismo humano. Então, aqui percebe-se o sol, percebe-se que o sol está no ventre, no plexo solar. Ele está ali para representar essa união do sol na região ventral. Por isso ele é chamado de plexo solar. Mas por quê? Por que essa simbologia? Porque o nosso ventre, o nosso plexo, é uma grande central de energia para todo o organismo. Toda a saúde do organismo depende de um ventre saudável, de um plexo solar saudável. A saúde sexual, a saúde do corpo de modo geral, a saúde do cérebro, dos pulmões, do sistema circulatório, toda a saúde depende dessa grande força. Por isso ela é representada aqui na região ventral, ou seja, no plexo solar. O sol ilumina todos. Justiça é liberdade. Igualdade. São os emblemas de tais nativos, pois amam muito a verdade. Os leoninos são amantes da verdade. O leão governa o coração, lar do nosso real ser, e a meta de todo iniciado é coroá-lo com a coroa do Pai, tal como se vê acima na lâmina. Então, aqui se vê a coroa, bem aqui em cima, né? A
coroa com o coração. Coroar. O que representa essa coroação? A coroa é colocada na cabeça. A coroação representa a ligação com o nosso ser, com o nosso Deus interior. É a ligação das energias dos chakras. Nós temos um chakra, um ponto de energia no topo da cabeça, é o chakra coronário. Está relacionado justamente com a coroa do leão. É a honra e a glória de servir ao nosso ser, que é a meta de todo aquele que inicia um trabalho espiritual sério, um trabalho sério, para realmente efetuar essa ligação. É a síntese das religiões, a essência da religiosidade. É coroar-se, coroar ao ser, a ligação com o nosso rei. O rei, é claro, é o nosso íntimo. A lira de Orfeu apazigua o coração. Aqui nós temos, então, mais uma imagem, que é a lira de Orfeu. Vamos comentá-la agora. A lira de Orfeu apazigua o coração. Não é outra coisa senão que a persuasão com as palavras. E este é um atributo do leonino. Ele tem a facilidade de expressar o conhecimento espiritual. A facilidade em expressar-se faz parte disto. Trazer a paz através das palavras. Da mesma forma como o sol nos acalma com o seu calor. Às vezes a pessoa está conflituosa, angustiada, deprimida, cansada, ela vai receber o sol, ela vai para o sol da mesma forma. Ela vai receber esse acalento. Como as palavras são a expressão do nosso Deus, o Deus interior é o verbo. Toda a falsidade nas palavras é uma afronta ao Pai. Então, vamos falar agora a respeito do pecado. Por isso, o que mente peca contra o Pai, que é a verdade. Por isso, a importância de todos nós vivenciarmos a sinceridade em tudo o que dizemos, sentimos e fazemos, não somente em relação aos demais, em relação a nós mesmos, em relação às nossas próprias atitudes, a forma de pensar e sentir. Esta sinceridade é a honestidade. Isto nos ensina a honestidade com as palavras. Se não somos honestos com o nosso verbo, jamais seremos honestos com o nosso ser. Honestidade e verdade. Ao fundo, o grande rio das águas vivas. Nós temos também, aqui ao fundo, o rio das águas vivas, que mostra a senda das águas seminais. As águas seminais são a nossa energia sexual, é o caminho da castidade. O que é a castidade? A castidade é a união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen. Na castidade existe o sexo, está presente, vívido. Na castidade há o sexo sem o derrame do sêmen. Esta é a interpretação esotérica para o termo castidade. Aqui recordamos que aquele que fornica peca contra o Espírito Santo. Aquele que derrama a sua energia seminal está pecando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a vida, é a saúde de todas as criaturas. Aquela pessoa que expulsa a energia seminal do seu corpo está pecando diretamente contra a sua própria saúde e cedo ou tarde irá colher os resultados da expulsão do sêmen. Cada qual que se perceba quanto a estas questões. Lhe é mostrado, esta escola ensina, para que as pessoas possam ouvir, sentir e perceber, para que aprendam. A fornicação é o pecado do derrame do sêmen. As notas da lira têm que ser tocadas com amor, para que suas vibrações sejam totalmente harmônicas, pois o amor é a força mais poderosa do cosmos. Então significa que a lira, aqui ela nos ensina também, não só a expressão do verbo como verdade, mas sim também
a harmonia das palavras, a harmonia do amor. Por que uma pessoa utiliza palavras para ferir os demais, para trazer maledicência? Isso é desarmônico. Ferir sempre é desarmônico. O instrumento da voz, a palavra, não deve jamais ferir ninguém. A palavra, ela existe para educar, para ensinar, para edificar, para transmitir, para inspirar. A palavra é a motivação para a alma, é o acalento para o coração, para que a pessoa, através do verbo, possa crescer. Se o seu verbo deprecia a uma pessoa, você está equivocado. A pessoa que deprecia os demais com o verbo, seja quem for, está, sim, de fato, equivocado. Não está no caminho do íntimo. São os ensinamentos de Orfeu e de sua lira. Portanto, aquele que odeia, peca contra o Filho, contra o Cristo, porque o Cristo é amor. A palavra deve ser dita com amor. Aquele que mente, peca contra o Pai, que é verdade. O que derrama o sêmen, peca contra o Filho, contra o Espírito Santo, que é a vida. E o que odeia, peca contra o Filho, que é o amor. Vamos estudar agora os girassóis, que também estão aqui, junto com Orfeu. Os girassóis são os elementos de Leão e do Sol. Eles estão sempre apontando para o astro-rei, sempre olhando para o Sol. Invoquemos aos elementais dos girassóis para que nos ensinem a irradiar nossa atenção, de instante em instante, ao nosso Sol interior. O elemental do girassol nos ensina então o quê? Nos ensina a atenção plena. Energia para colocar a atenção em nosso ser. Esta energia de viver de instante a instante e de momento a momento, presentes. O Sol, ele ensina a presença do Espírito, a presença de nosso ser. O importante nessa vida é converter-se em um servo de nosso ser, aniquilando dentro de si toda a perversidade. O fogo, como é dito, é o elemento característico do signo de Leão e contorna toda a pintura, criando uma moldura. Notem que a moldura da imagem é uma moldura de fogo, uma moldura solar. Percebe toda esta moldura solar. É o ouro do fogo, o fogo do ouro. Eles são como um só. Os elementos leão, fogo e ouro são como um elemento só. De fato, o fogo nesta obra representa o fogo sexual, que se realiza no nascimento alquímico, dentro do matrimônio perfeito. Note que em meio ao fogo estão diversas figuras femininas que colaboram para a interpretação sexual desse simbolismo. Claro, né? As figuras femininas aparecem aqui. Elas representam toda a sexualidade, toda a beleza do sexo. E assim concluímos a interpretação do quadro do signo de Jofre. Só antes de concluir, um detalhe que não foi citado. Aqui nós temos a origem mitológica do signo de Leão, que já foi citado, que é Hércules enfrentando o leão de Nemeia, da mitologia que nós vimos hoje. A prática. A prática para o leonino, para que o leonino possa eliminar seus defeitos psicológicos, ele deve invocar Micael. Micael é um Envior, o regente do Sol. Invocá-lo e imaginar o elemento fogo rodeando o seu corpo, formando uma áurea dourada, como na própria imagem. Imaginar isto, o fogo e o ouro em volta de si. Sentar-se numa cadeira de forma confortável, respirar, imaginar e invocar Micael, invocar o Sol, sentindo-se o Sol dentro de si. E aí sim, pedindo a eliminação de defeitos psicológicos.
Coloca-se no estado de atenção plena, observa-se e aí pede: Mãe Divina, elimine este defeito. E aí desintegrando e sentindo o fogo e a força do sol. Agradeço a todos vocês, meus amados irmãos, as pessoas que estão aqui presentes no dia de hoje em nossa escola e a todos aqueles que estão assistindo a esta conferência através da internet. E nos colocamos à disposição para transmitir ensinamentos e para receber pessoas nesta escola de meditação. Lembrando que todos os ensinamentos e medicinas que são ministrados aqui são ministrados com amor e gratuitamente. Nós não cobramos nada de nenhuma pessoa. Não há cobrança financeira. Nessa instituição, nós não comercializamos com aquilo que é sagrado. Agradeço a todos com minha alma, meu coração e entrego esta conferência ao íntimo. O aplauso seja ao meu ser, jamais a pessoa.